À sua frente está o animatrônico Chica the Chicken. Ela é mais uma dos mascotes da Freddy Fazbear Pizza, uma pizzaria que abriu em 1983 e fechou em 1993 por certos acontecimentos dentro do local, envolvendo o desaparecimento misterioso de várias crianças, que até hoje ninguém sabe aonde foi parar os corpos dessas pobres e puras almas, ou elas próprias. Pelo menos suas famílias e pessoas dentro daquela cidade não sabem aonde elas foram parar, ou o que realmente aconteceu com elas. Quem realmente e de fato está dentro da Chica the Chicken, a animatrônica com a aparência de uma galinha amarela, o único corpo cantante que tem como gênero feminino, dentre os demais acompanhantes, algo de não muita importância, mas eu preferi mencionar. E opa, beleza? Aqui é o Lords. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo e muito prazer. Então, nesse vídeo eu apresento de forma detalhada e perturbadora a origem da criança que acabou presa em Chica após um trágico fim, e também sem contar como foi realmente a sua nojenta e terrível despedida de seu corpo humano, e mais algumas outras coisas que aconteceram em certo dia. Primeiro, antes de tudo, vamos começar falando da alma da Chica, no caso a criança que acabou infectando ou possuindo o corpo dessa galinha que canta. Porém, terá um adicional. Muitos fãs acreditam que tinha uma suposta alma guardia com a tal criança, que assim veio a infectar o seu ajudante barra pet. Vamos dizer assim, famoso Cupcake. Chica foi possuída pela alma inquieta de Suzy. Isso mesmo, este é o nome da criança dentro de Chica. Suzy, uma garotinha de apenas 12 anos que foi brutalmente assassinada na pizzaria da Freddy Fazbear Pizza na noite de Halloween de 1980. Agora vamos conhecer um pouco esta criança. Suzy Davis nasceu em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Baltimore é uma das maiores cidades de Maryland e fica na costa leste dos Estados Unidos. A cidade é conhecida por seu porto histórico, equipes esportivas e por aparecer em várias séries, filmes e jogos, como The Wire, sendo uma das séries mais famosas ambientada em Baltimore, The Corner, agora jogos, um dos mais conhecidos, The Last of Us 2 e Fallout 3. Caramba, pensar que a mesma criança que agora é uma alma enfurecida e que está dentro de um animatrônico de FNAF, a Suzy, nasceu na mesma cidade em que passa The Last of Us 2 e também Fallout. Ei, você sabia dessa? Se não ou sim, comente e dê a sua opinião aqui no vídeo. Agora, continuando, Suzy Davis era filha de David e John Davis, mas aparentemente não são informações totalmente oficiais, pois a franquia ainda não revelou quem são eles de fato. São teorias criadas por fãs, por isso não tem nenhum tipo de dados de sua mãe, e sim de dois pais supostamente, possivelmente um padrasto e o outro o pai biológico. Agora, continuando novamente, seu avô Gerald era o veterano da Segunda Guerra Mundial e faleceu de um ataque cardíaco em junho, quando Suzy tinha apenas 6 anos de idade. Ela foi criada exclusivamente por estes dois pais que eu mencionei agora há pouco, pelo resto de sua vida. Agora o mais importante, antes de irmos para o próximo tópico, como era Suzy? Ok, ela geralmente era retratada como uma garota de cabelos loiros, onde sempre usava uma fita rosa no cabelo, servindo de enfeite ou como uma tiara, e seus olhos também eram azuis, isso nas representações comuns. E essa era a Suzy, nada demais. Claro, entretanto, os olhos azuis que é algo um pouco raro de alguém se ter, mas de resto não é nada tão impactante. Aí também ela tinha um cachorro de estimação, eu quase esquecendo de falar. E vamos agora para o tópico mais pesado desse vídeo. Na história de FNAF oficial, não mostra nada, pelo menos eu acho, da história oficial de como Suzy morreu naquele dia na pizzaria pelas mãos de Mas como FNAF é um jogo que tem muito mistério e coisas para serem reveladas até os dias de hoje, isso abriu portas para os fãs criarem as suas próprias teorias e até lores, que podem muito bem fazer sentido e até canonizarem com a franquia de alguma forma. E assim, eu fiquei sabendo que existem duas histórias do tal dia da sua morte, o fim de Suzy. Eu vou começar falando pela mais desconhecida, é tipo do pior ao melhor, no caso teoria ou história, que vão fazer algum sentido com o real lore de FNAF. Na primeira história, Suzy havia tirado uma boa nota em uma prova de escola, um a mais, e assim seus pais a levariam para Freddy's, como uma comemoração, recompensa por tal ação. É tipo você passar de ano e pedir pra sua mãe, ou pedir antes, tipo uma promessa. Pode ser que a Suzy havia pedido algum tempo atrás. Mas continuando, então chega o dia tão esperado de Suzy. Ah, e também nesse dia já era Halloween. Olha que coincidência, né? Halloween, uma festa comemorativa do terror e do medo. E no mesmo dia aconteceria algo de muito medo e trauma para Suzy. E assim, na pizzaria,
em um certo momento os pais de Suzy, os a deixam sozinha por um tempo para pedirem pizza. E Suzy, sem pensar duas vezes, foi jogar em um dos jogos do fliperama que lá havia na pizzaria. Mas então um homem não identificado e vestindo uma grande fantasia de coelho amarelo apareceu e de alguma forma atraiu a Suzy para os fundos da pizzaria. E ali, naquele mesmo lugar, uma sala onde ninguém sabia que existia além daquele único monstro, o seu fim chegava. A nocauteou e a esfaqueou de forma violenta e agressiva várias vezes no seu abdômen, causando a sua morte. E essa é a primeira história não muito diferente da que irei contar agora na questão de seus últimos momentos, mas tem algo importante que só nesta tem. Vou tentar resumir a próxima em certas partes pela anterior. Lembra que eu havia mencionado em certa parte do vídeo aí que a Suzy tinha um cachorrinho de estimação? Então, nessa versão da história, a Suzy acaba perdendo este tal cachorro. Ele acaba falecendo de uma forma triste. Ele foi atropelado por um carro. Então a Suzy, para não ficar tão melancólica ou triste, decidiu ir até uma pizzaria que ficava perto da sua casa para jogar no fliperama e latinha para tentar esquecer daquilo e se divertir um pouco. Então foi aí que o homem vestido de Spring Pony apareceu e que de alguma forma, por incrível que pareça, ele sabia do tal ocorrido do seu cachorrinho. Ele não é onipresente, tá? E viu aquilo como uma ótima forma de atrair Suzy. Afton disse para Suzy que o cachorro estava bem. Tudo que ela precisava fazer era o seguir, mas mal sabia ela que isso seria o seu maior erro. E aí o final você já sabe. Ela morreu daquele mesmo jeito da história anterior. Então já fica a dica. E uma reflexão também, nunca confie em estranhos. Você já deve ter ouvido isso de seus pais e realmente isso é real. Nunca, terminantemente, e de jeito nenhum confie em pessoas estranhas, eu digo por mim mesmo. Agora vamos para o último e mais interessante tópico deste vídeo, a possessão, onde eu irei mencionar a tal coisa adicional da suposta alma guardiã. Então se quiser saber, fica aí. E também se puder deixar o like, eu agradeço. Chica the Chicken, ou Chica a Galinha, animatrônica e vocalista de apoio da banda The Freddy Fazbear, posicionada ao lado direito do palco. Chica é mostrada como uma galinha de cor amarelada, que usa um babador com a inscrição Let's Eat, ou Vamos Comer. Chica também carrega com si mesma um prato com um cupcake rosa antropomórfico, que parece ter vida própria, e que tem a ver com a tal e suposta alma guardiã que eu havia dito. Chica pode ser encontrada frequentemente na cozinha, em vários jogos e geralmente se aproxima dos jogadores pela direita. Agora, já que falei um pouco de Chica, o animatrônico possuído pela alma de Suzy, vamos para as teorias e etc. sobre a possessão de dois corpos. Dois corpos, eu disse isso mesmo, o de Chica e o de Mr. Cupcake. Então, eu falei durante algumas partes do vídeo que uma possível alma guardiã, esta alma poderia muito bem ser a alma do cachorro de Suzy, aquele mesmo que foi atropelado por um carro. Então, que de alguma forma neste dia ele tenha ficado como uma alma sem rumo, ou vagante, que decidiu cuidar de Suzy até o dia em que ela estivesse segura e feliz. Pique história de anime, pode ser que de alguma forma no dia em que Suzy trocou de corpo, vamos dizer assim, a alma do cachorro também aproveitou da situação e possuiu o Mr. Cupcake. Então seria esse o motivo pelo Cupcake ter vida? Ou não passa de uma mentira? Porque se você ligar isso com a história mesmo de FNAF, talvez pode ficar um pouco desconexo e sem sentido, por causa que as almas apenas possuíram os animatronics por causa dos remanescentes. Remanescentes, um núcleo de energia emocional extraído da alma de um ser vivo após a morte. Certas emoções como dor e felicidade ou tristeza que qualquer ser vivo passa na sua vida ou despertadas por um único momento, como tortura, perda e coisas boas. Uma força tão poderosa que é capaz de transformar qualquer objeto inanimado em uma verdadeira desgraça. Uma força sobrenatural que veio de outro mundo, algo cósmico que por via de dúvidas decidiu parar bem ali. Sim, naquele lugar onde tinha coincidentemente acontecido coisas totalmente ao dispor de tal energia. Agora que já sabem o que são os remanescentes, vocês devem ter entendido o porquê da história do cachorro ter possuído o Cupcake não faz tanto sentido, porque como é dito, eles funcionam apenas quando algo trágico e doloroso é causado em uma pessoa ou ser vivo, que foi o que aconteceu com o cachorro em si, mas não foi no mesmo dia em que Suzy morreu, onde naquele dia havia sido despertados os tais primeiros remanescentes da história, ou do verso, senão o doguinho já tinha possuído algum outro objeto inanimado perto da região em que ele faleceu, e por isso talvez não seja a alma do cachorro dentro do Cupcake, e sim algo ainda mais desconhecido e perturbador. Mas o foco desse vídeo não é o Cupcake, e sim a alma de Chica.
Então isso vai ficar pro próximo volume, que será a alma de Cupcake. Agora focando em Chica e voltando para a história da morte barra possessão, sem saber o que fazer com o corpo, escondeu ele dentro da animatrônica Chica the Chicken, nem ao menos pensando direito que aquilo uma hora ia começar a feder. E o que aquele monstro não contava também, de forma alguma, é que as almas das crianças se ligassem com os animatronics com a ajuda de Puppet, e também por causa desses tais remanescentes. Puppet era outro animatrônico possuído por Charlotte Emily, a filha de Henry Emily, e possivelmente foi a primeira vítima de William Afton. E com esta talvez ajuda de Puppet ou até tortura para pobres almas, Chica é possuída por Suzy e agora vinha se tornar a famosa galinha esfomeada e assassina que busca vingança e que não vai parar até dar um fim na pessoa que causou todo este sofrimento com a vida dela, até que ela possa ser libertada e enfim descansar. E sabe uma outra forma ainda mais fácil de libertar Suzy da Chica? É vocês se inscrevendo no canal, assim ajudando Suzy a descansar em paz finalmente, e também vão estar me ajudando muito. E também, se puderem comentar, eu falo de novo aqui no vídeo do que vocês acharam e as suas opiniões de tudo isso, eu vou agradecer, porque isso também ajuda bastante com o engajamento do canal, e porque eu também quero saber o que vocês acharam. É isso aí, então já sabe.